E aí, bom? Então, teve agora a live dos desenvolvedores do Final Fantasy XIV com várias infos sobre o que virá no próximo patch 7.1. Então eu fiz um resumão das coisas mais importantes, em especial o conteúdo, para vocês. Vamos lá. A primeira coisa, as datas. Temos o lançamento do patch, inicialmente em 12 de novembro. 2 semanas depois, eles vão liberar a nova Ultimate. Novembro vai ser um mês legal para quem curte conteúdo high-end, mas um mês bem fraco para quem é mais casual. O bloco grande de conteúdo mais casual só deve vir em dezembro, mais precisamente dia 17. E com o lançamento da Raid Chaotic apenas no dia 24 de dezembro, ali na véspera de Natal. Sinceramente, eu achei esse planejamento deles bem ruim. E para fechar o que seja o bloco do 7.1, só em 21 de janeiro adicionarão novos Holy Quests, que é um conteúdo mínimo que ninguém se importa de fato. Agora vamos ver mais precisamente os conteúdos em si. A começar com a nova Dungeon, a nova Extreme Trial e não tão nova Unreal Trial. O começo do patch, como eu falei, bem legal para quem curte as coisas mais endgame. Então teremos também a primeira Alliance Raid da expansão. A Ultimate vai vir logo depois, porém a nova Raid Chaotic só mesmo em dezembro. Então se você contava com isso para agora, esquece. Já agora em novembro teremos a continuação das MSQs, e também a primeira linha de quest das Allied Societies, antigamente a gente chamava de Tribe Quest. Mas como citei, o resto do conteúdo casual vai demorar muito para sair, o que eu acho um grande vacilo da Square. Custom Deliveries, Holy Quest, missões finais do Workshop do Liu e novas missões do Hildebrand que muita gente curte. Um bloco bem legal de conteúdo, mas que só veremos lá para dezembro. Agora vamos dar uma passada em outras coisas que virão de cara no 7.1. New Game mais pro Down Trail, mais Dutch Support para Dungeons, aqueles NPCs que jogam com você. Finalmente uma adição do Hall of the Novice, que faltava um update faz um bom tempo, que adicionaram um monte de mecânica no jogo e esse negócio não foi atualizado até hoje. Um update no PVP, incluindo vários ajustes no sistema do jogo e balanceamento, mas uma coisa bem legal é a nova mudança que eles devem fazer, ou pelo menos que eles disseram que vão fazer, que é no sistema de detecção de hits do PVP, que era meio bugadinho, pra quem jogou sabe do que eu tô falando. Vai ter também um update no Doman Mahjong, o minigame do Gold Saucer, que agora vai contar com dublagens e comentários dublados, o que é interessante. E de quebra, a possibilidade de alterar o interior das casas independente da região onde elas se encontram, porque atualmente nós somos obrigados a usar o interior relacionado à região da casa, o que é uma coisa que incomodava bastante gente. Uma mudança nas Ultimates, agora não será mais possível jogar com 2 jobs iguais na Ultimate. Quer dizer, você pode, mas não vai gerar Limit Break. Pelo visto a Square não gostou daquelas composições pouco tradicionais que o pessoal andou utilizando por aí. Sobre a Chaotic Raid, não deram tanto detalhe assim, mas o funcionamento será bem similar às Alliance Raids em termos de número de players, podendo criar grupos pré-made de 12 a 24 jogadores, sendo que a dificuldade será balanceada por volta de 24 jogadores. Na real, só vamos ter certeza do quão difícil isso vai ser na hora, só lá em dezembro. As recompensas serão bem interessantes, apesar de algumas bem tardias. Gear 730, montarias, minions, estilos de cabelo novos, fora alguns tokens para trocar por alguns itens. A parte legal disso é que ela não terá aquela restrição semanal chata pra caramba. Agora as duas últimas adições interessantes. Teremos os Outfit Glance, que são muito similares à ideia dos conjuntos lá do RuneScape, não sei se você já jogou. Basicamente você poderá registrar um conjunto inteiro no Glamour Dresser em vez de item por item. É uma adição interessante. Num primeiro momento só será possível usar em itens de nível 1, aqueles mais universais e comprados da loja. E para fechar, terão mais algumas atualizações e melhorias no update gráfico do jogo, baseado no feedback que o pessoal deu até agora. De quebra, a Square vai dar mais um mimo pro pessoal, mais uma fantasia de graça para alterar seu personagem. Nessa a Square acertou, depois de tanto transtorno. Enfim, esse foi o resumão do conteúdo do patch 7.1. Vou deixar os links oficiais na descrição para você poder dar uma checadinha nos outros detalhinhos e aguardamos os patch notes para confirmar as coisas, visto que tudo aqui é passível de alterações. De resto, não esquece o like, se inscreve para receber mais conteúdos. Então, aqui acabou, fique bem e até a próxima. Valeu!